Espera um pouquinho, eu acho. Quer dar outra ideia? Agora que você entra ao vivo, já começa a gravar. Já começa a transmitir. Sim. Na verdade, acho que entrar a primeira pessoa tá gravando já. Tá. Bom dia a todos. Eu falo aqui da ASIC, da Associação de Cascavel, sede da Cassiopar. E hoje nós teremos uma live com Paulo Gama, um analista político da XP Investimentos. Ao meu lado aqui está o Ronan também, que é o assessor da XP aqui para a região. Essa nossa reunião hoje substitui a nossa plenária presencial em Santa Helena, né? Por razões aí da pandemia foram canceladas todas as reuniões presenciais. E hoje, a exemplo do mês passado com questões trabalhistas, nós falaremos sobre o cenário político e a governabilidade em Brasília. Antes de iniciar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Paulo Gama, agradecer a alguns apoiadores e investidores para a live de hoje, além do Ronan Medina, que eu já citei, assessor da XP Investimentos do Paraná, que intermediou essa participação do nosso convidado especial, Paulo Gama. Eu queria agradecer o Bioparque, a Copacol, a Cressol, a Frimeza, a Garante Oeste, Sebrae, Cicobi, Sicredi, Coopercard, Global, Mar Virtual, Sempre Vida, Cindy Loja Saúde, Supera e o Projeto Vida Segura. Também ressaltar que no próximo mês, a nossa reunião em Medianeira será substituída também por uma live e falaremos na ocasião sobre agronegócio e os impactos na economia. Bom, eu vou passar a palavra para o Ronan Medina, que falará um pouquinho sobre o nosso convidado especial de hoje, o Paulo Gama. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite também e pela confiança das pessoas da região oeste aqui do Paraná, membros da Cassiopar, que hoje nosso escritório aqui da XP Investimentos na região já tem mais de R$1 bilhão sobre assessoria, se tornando representante a nível nacional. E com isso a gente consegue ter esse acesso junto à equipe da XP e trazer por uma live e outras vezes para palestra membros da equipe da XP, assim como o Paulo Gama, que está conosco hoje. A XP, então, como vocês sabem, tem aí, é o maior banco de investimentos do Brasil, da América Latina. Até curiosamente, passou o valor de mercado do Banco do Brasil recentemente, do Santander Brasil, porque é cotado em dólar. E então tem toda uma estrutura de pessoas e tecnologia, né, para dar suporte para o investidor. E dentre essas pessoas, além dos assessores de investimentos que ficam aqui na região, né, nós somos em 40 aqui na região oeste, também tem os analistas políticos, assim como o Paulo Gama, que fazem a cobertura de Brasília. Nós sabemos que o Brasil tem essa pimenta a mais que a Brasília, né? E dentro desse time de analistas políticos, a parte deles fica em Brasília, a parte fica em São Paulo. O Paulo fica alguns dias da semana em Brasília, outros em São Paulo, fazendo coberturas e passando diariamente informações para nós aí sobre o mundo de Brasília. E apresentando o nosso amigo Paulo Gama, então ele é analista político da XP desde 2007. Antes disso, ele ficou desde 2009 na Folha de São Paulo, cobrindo também a parte política. Então já fazem mais de 10 anos aí com experiência no cenário político. E ele também é formado na USP e tem pós-graduação em Lyon, na França. Paulo, muito obrigado. Seja bem-vindo. Vou devolver a palavra para o Valcir conduzir e vamos fazer um bom proveito do seu tempo aí. Obrigado, gente. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Para a gente, enfim, é um prazer poder participar e, enfim, bater esse papo com vocês aí nesse momento tão delicado, né, que a gente está passando. Mas agradeço muito aí o pessoal da Center e a Cassiopar pelo convite para a gente fazer essa conversa hoje cedo. Obrigado, Ronan, primeiramente, Ronan, aí pela intermediação. Claro que dar as boas-vindas ao Paulo
Paulo, bom, a Cassiopar é uma coordenadoria aqui do Oeste do Paraná, que representa 46 associações comerciais. Nós temos algumas questões aqui que foram elaboradas pela diretoria da nossa entidade, mas durante a nossa live vários questionamentos surgirão do pessoal que estará assistindo, especialmente sobre ontem, né? Todos os desdobramentos de tornar público parte ou integralmente a reunião dos ministros. Mas eu queria fazer a primeira pergunta, Paulo, que segue. O Brasil e o mundo sentem com força os efeitos e consequências da pandemia do coronavírus. Como esse cenário afeta o cotidiano da capital federal, que muitos dizem flutuar em uma espécie de bolha distante dos demais problemas reais que afligem o país? Vamos lá, é uma boa pergunta, Ciro. Acho que tem vamos dizer assim, várias vertentes de maneiras como o cotidiano de Brasília tem sido afetado. Inicialmente, acho que vale a pena a gente falar sobre como o Congresso tem reagido, né, à crise, que acho que enfim, talvez seja o que o mercado mais monitora hoje em dia, tentar entender como o que desse programa, o que das medidas emergenciais apresentadas pelo governo vai ter efetividade, vai seguir em frente, como é que vão ser essas conversas no Congresso especificamente. Você tem um acirramento de tensões no Executivo, que acho que é importante comentar também, enfim, pela divergência dentro da linha de ação em relação à doença em si e também em relação ao efeito econômico que a crise provocada pelo coronavírus vai trazer. Falando sobre o Congresso, eu acho que, de uma maneira geral, a partir do momento em que a gente entrou nesse cenário um pouco mais tenso, digamos assim, no auge da crise, o que aconteceu foi que o Congresso tentou dar respostas o mais imediato possível. E aí acho que entra um dos pontos grandes que o mercado monitora, porque nem sempre a resposta é a ideal. Então acho que eu dividiria assim, do que a gente tem ouvido do Congresso com o viés do que o mercado está interessado. Conexão. Deu uma travadinha. A conexão dele. Aí eu rememoro, essa semana foi uma semana. Paulo, a conexão aí deu uma travadinha. Tem que voltar, porque não deu para ver nada. Né? Quer dizer, o que é que vai sair do Congresso em termos dessas medidas emergenciais? Esse é o primeiro ponto, talvez, de atenção. Projetos um pouco estranhos, assim, que ou sobretaxam setores específicos, alguns até com boa vontade, mas que acabam conduzindo para um caminho que não vai ser o da recuperação, como o pessoal espera. Tem um segundo ponto também de olhar atento, quer dizer, acho que todo mundo do mercado, de fora do mercado, entende que esse é um momento em que o governo precisa inverter, de alguma maneira, aquele olhar que ele tinha para reformas, para medidas de ajuste, e fazer, enfim, colocar dinheiro para rodar, para ajudar a economia, para ajudar pequenos empresários, médios empresários, pessoas mais vulneráveis, ajudar empresas a manter, ter condições de manter sua folha de pagamento, enfim, todo o seu quadro de funcionários. Um ponto que se olha, eu acho que vale a pena chamar a atenção também, é a preocupação de que a gente não consiga deixar restrita a esse momento de pandemia e de urgência toda a série de medidas que estão sendo tomadas. Então, acho que o mercado se preocupa um pouco e olha para isso dentro, enfim, tentando levar para a sua pergunta do cotidiano de Brasília, como é que Congresso e governo mesmo está pensando e está trabalhando para conseguir restringir os nossos gastos emergenciais a esse ano de 2020 e não deixar com que a gente comprometa o orçamento futuro e o fiscal para frente a partir da necessidade dessas medidas mais urgentes agora. Acho que, olha, também é um ponto importante entender, que vai um pouco nessa linha, como é que vai ser feita a transição desse momento, enfim, em que os gastos públicos são necessários e que o Estado precisa aparecer de fato, para um momento de retorno da discussão sobre a agenda de reformas anterior. Então, acho que essas são três frentes aí que o cotidiano de Brasília foi alterado no Congresso por conta da crise, e são três frentes que o mercado olha com bastante atenção.
de maneira muito resumida, então, o risco desses projetos que fogem um pouquinho da linha de ação inicial do programa de recuperação apresentado pelo governo, o risco de que a gente expanda demais os gastos e acabe entrando em gastos para frente de 2020, que comprometa, enfim, o que a gente vai precisar de esforço fiscal a partir do ano que vem. E também, uma coisa que se combina muito com isso, como é que vai ser a transição desse período em que a gente mudou a agenda, deixou de lado a agenda de reforma para essa agenda emergencial, como é que vai ser a transição para a gente voltar a discutir essa agenda de reformas à frente. Acho que essa é uma primeira face da alteração dessa rotina. A segunda é que a gente teve, enfim, acho que a divergência sobre a condução da política na saúde pública também acirrou bastante os ânimos, tanto dentro do governo, quanto do governo com governadores que preconizavam medidas diferentes, com parte do Congresso que também preconizava medidas diferentes, e com o próprio Supremo, enfim, que de alguma maneira também tentou centralizar e encaminhar as ações do governo para outro sentido, com aquela decisão, por exemplo, de reforçar o papel dos governos estaduais e das prefeituras para tomar as decisões sobre isolamento e tudo mais. Então, de maneira simples, mas de maneira sistemática, acho que é isso, essa preocupação nesses 3 níveis com o Congresso e esse acirramento de ânimos dentro do próprio governo e do Executivo com os outros poderes. Foram essas as principais mudanças aí provocadas pela chegada da crise lá em Brasília. Ok, Paulo. A segunda questão. Como você analisa a postura do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF e até de juízes que têm decidido questões polêmicas pela força da caneta, ultrapassando assim limites da boa convivência e harmonia entre os poderes? Acho que foi de fato um momento em que a gente teve um pouco de tensão, né? Quando, enfim, essa decisão específica do Alexandre foi a decisão em que ele impediu, né, que o Alexandre Ramagem fosse nomeado para a Polícia Federal, quer dizer, anulou o ato de nomeação dele. Enfim, ele está dentro ainda dos poderes estabelecidos para o Supremo, quer dizer, ele não superou, não ultrapassou limites apresentados constitucionais, não poderia ter feito isso. O que aconteceu, eu acho, é que, de alguma maneira, houve um reconhecimento de lado a lado de que a decisão talvez não tenha sido apresentada da melhor maneira possível. O que a gente teve na sequência foi um pedido do ministro Marco Aurélio, enfim, que é um dos ministros mais antigos lá do Supremo, para que não houvesse mais esse tipo de decisão monocrática em relação a algum ato de outro poder da República que pudesse ensejar a suspensão desse ato. Então, esse foi um pedido que o ministro Marco Aurélio fez, foi acatado de alguma maneira pela presidência do Supremo, e a partir de agora, então, tudo que for ato... mas o pedido dele era nesse sentido, né, para que todo tipo de decisão do Supremo que pudesse ensejar a revisão de um ato de outro poder da República fosse tomado pelo plenário, não fosse tomado por conta própria por um único ministro. O que aconteceu a partir daí, quer dizer, apesar do Bolsonaro ter reclamado muito e de ter até de alguma maneira sugerido que pudesse insistir na nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, o que aconteceu foi que ele também reconheceu de alguma maneira que podia haver algum tipo de ruído a partir dessa decisão, tirou um pouco o pé e decidiu indicar outro nome para a chefia da Polícia Federal, controlou, assim, de alguma maneira, essa crise que podia ter tido uma escalada maior, caso ele insistisse na nomeação do Ramagem, porque aí sim a gente teria um fato concreto, né, para ensejar essa discussão toda. Então, de alguma maneira, enfim, houve um reconhecimento de parte a parte ali, a gente conseguiu, enfim, de alguma maneira, não deixar tranquilas as relações, porque elas não estão tranquilas, né? Não se trata disso. Mas, de alguma maneira, abrir um espaço para a retomada do diálogo, vamos dizer assim, ou da tentativa de entendimento. Acho que o vídeo, como você mencionou, que foi divulgado ontem, reacende alguns desses problemas, enfim, por uma série de posturas, não só do presidente, mas também do quadro de ministros dele. Enfim, a gente lembra, acho que o que ficou mais notório e mais falado foi a posição do Weintraub, né, o ministro da Educação, que ele disse que colocaria todo mundo na cadeia, a começar pelos vagabundos do Supremo. Isso ensejou lá uma manifestação do próprio Celso de Mello na decisão dele de abrir o vídeo, de que isso podia ser investigado, poder configurar de alguma maneira alguma possibilidade de crime. Então, acho que o vídeo, de alguma maneira, reacende esse problema, não por conta da decisão especificamente sobre o Ramagem, mas acho que ele retoma, acho que certamente uma das consequências que a gente vai ter aí a partir do vídeo de novo, acender um pouquinho dessas tensões que a gente observou e continua observando do Executivo com os outros poderes. Acho que é um ponto certamente a ser colocado ali na nossa
nas nossas tomadas de decisão à frente, é saber que esses ruídos e essa relação vai continuar, de alguma maneira, com esse potencial aí de tensão e de conflito. Ok. Quanto ao comunicado de abertura de processo do impeachment, feito pelo ministro Celso de Mello ao presidente Bolsonaro, na tua opinião, pode ter consequências extremas? O que aconteceu nesse caso, ele é um caso que, às vezes, o enunciado dá a impressão de uma gravidade maior do que o caso em si. Porque o que acontece? Existem mais de 30 pedidos de impeachment que estão parados na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É uma prerrogativa dele decidir quando e se ele vai abrir qualquer um desses pedidos. Não há o que se faça, é uma prerrogativa do presidente da Câmara despachar esse pedido e nada acontece sem um despacho dele. Como existem lá esses 30 pedidos que estão parados e sobre os quais ele não decide, porque não existe prazo legal para que ele faça isso, um dos autores do pedido foi ao Supremo para pedir que o Supremo obrigue o Rodrigo Maia a tomar uma decisão. Ele não quer nem que abra ou que não abra, ele só quer que o Supremo ordene que o Rodrigo Maia precisa tomar uma decisão. E aí, por praxe, quer dizer, como o pedido se trata do Bolsonaro, o Supremo comunica ao Bolsonaro a existência dessa ação também. Então, é mais ou menos na linha do que aconteceu com o telefonema ontem, quer dizer, que o Supremo recebeu as notícias crime, dando conta, enfim, pedindo apreensão, comunicou o PGR dessa situação. Esse caso é semelhante, quer dizer, não houve, de alguma maneira, uma pressão sobre o Bolsonaro, alguma coisa, ele está simplesmente comunicando que houve um pedido e que ele está pedindo informações para tomar decisão sobre esse pedido. Então, ele pede informações ao Rodrigo Maia, pede informações ao Bolsonaro, pede informações à parte que pediu para que haja celeridade na decisão do Rodrigo Maia antes de formar a convicção. Mas, às vezes, o enunciado, né, o Supremo comunica Bolsonaro da existência de pedido. Isso acabou gerando um ruído, o mercado também foi afetado por esse ruído, mas, enfim, ainda está num cenário, digamos assim, inicial desse processo. Não é um processo que pode, de alguma maneira, forçar o pedido de abertura. Pode, no limite, forçar o Rodrigo Maia a tomar uma decisão, e aí o que a gente tem escutado de ambiente, enfim, da relação do próprio Bolsonaro com os partidos lá de centro na Câmara e das perspectivas que o Rodrigo tem ainda para o restante de mandato dele, ele ainda tem mais um semestre à frente da presidência da Câmara, não me parece que ele queira bloquear ali, com a situação atual que a gente tem, 2, 3, 4 meses de discussão nesse sentido. Então é isso, eu acho que o enunciado é forte, Celso de Mello, Supremo, pede, enfim, avisa Bolsonaro da existência do processo, pede informação, mas ainda dentro de uma questão que não significa que o processo está em curso. Acho que mas é muito boa pergunta para desfazer esse ruído de fato, que foi um ruído que aconteceu no mercado também, que todo mundo ficou de olho, porque o enunciado de fato é forte. Ok. Paulo, outra questão relacionada ao impeachment sobre o efeito Mourão. De que forma a presença de um militar como vice do Bolsonaro pode impedir a abertura de um processo de impedimento contra o presidente? É uma boa pergunta também, quer dizer, porque, vamos lá, o impeachment ele só acontece se houver 342 votos favoráveis ao afastamento do presidente no plenário da Câmara. E uma coisa que a gente sempre comenta quando há perguntas sobre possibilidade de impeachment é dizer que só há 342 votos para tirar um presidente quando você tem certeza, quando esses deputados têm certeza de qual vai ser o projeto que vai ser colocado à frente. Né? É difícil que se escolha dar um salto no escuro sem saber, quer dizer, trocar o que de alguma maneira se conhece por alguma coisa que, enfim, não se sabe como vai ser. O próprio processo da Dilma, vamos lembrar, houve uma atuação forte ali de aliados do Temer junto ao Congresso para que se ficasse claro qual seria o projeto à frente. E esses partidos, enfim, que acabaram votando pela deposição da Dilma, eram partidos que estavam no governo da Dilma e que imediatamente no dia seguinte passaram a ser parte do governo do Temer. Quer dizer, alguns trocaram de prédio na Esplanada e só, quer dizer, alguns trocaram nem de nome do ocupante da cadeira ministerial. Alguns trocaram, substituíram as alas lá do partido que faziam parte do governo, mas eram os mesmos. Assim, quem sustentou a Dilma por 5 anos e meio, o mesmo grupo que passou a sustentar o Temer, na sequência, sustentou por 2 anos e meio. O que eu quero dizer com isso? Só há essa troca quando você sabe o que vai acontecer à frente. Então, esse é um ponto, quer dizer, acho que a gente está longe disso, tá? De ter algum tipo de projeto Mourão acontecendo em frente, assim, que ele esteja conversando com parlamentares para tentar formar uma base de governo. Eu acho que isso não se trata disso.
De alguma maneira, mas aí entrando todo esse preâmbulo, entrando na sua pergunta, em si, acho que o Mourão, assim, ele é alguém de boa convivência com os deputados, com, enfim, várias frentes sociais, inclusive, que visitam o Mourão, às vezes por achar que o diálogo é um pouco mais fácil com ele do que com a própria presidência. Então, ele serve um pouco de intermediador desse tipo de conversa. Mas, enfim, acho que por isso tem uma receptividade, esse tipo de conversa tem uma receptividade, mas, de novo, a gente está longe ali de ter um projeto Mourão em curso. Me parece que não é o caminho, nem pelo próprio Mourão, nem por essas outras enfim, condições que eu comentei. Acho que o Rodrigo Maia não tem disposição nesse momento. A popularidade do Bolsonaro acho que é um fator importante da gente mencionar também. A gente conversa com, enfim, todo tipo de deputado. Esses 25%, 30% de aprovação que o Bolsonaro tem ostentado aí desde o início do governo. Agora ele está nas piores margens dele, né, com 25% de aprovação, segundo pesquisa que a gente concluiu no início da semana. Mas é insuficiente, tá, para você ter, de alguma maneira, uma disposição grande do Congresso para levar um processo desse à frente. Finalmente, acho que o último ponto que joga contra a possibilidade de avanço de um processo nesse momento é que você não tem manifestação, né, não tem gente na rua e nem tem como ter nesse período. Isso, enfim, a foto de rua cheia, acho que não é isso que move, né? Acho que o establishment e o apoio do establishment é mais importante até do que a quantidade de gente na rua, mas é simbólico, né, para quem vai decidir, o deputado que vai decidir lá, ter gente ou não ter gente na rua é importante. Nesse momento a gente não tem condição de ter gente, então acho que é mais um elemento aí que você tem jogando água nessa fervura. Ok. Que consequências a politização da pandemia traz? O Brasil vive mesmo o que chamam de tempestade perfeita, com a soma das crises sanitária, política e econômica? Vamos lá. Acho que a gente, de fato, vive essas três crises, né? A gente tem a crise de saúde pública, que não é, enfim, não é uma prerrogativa só do Brasil, que o mundo inteiro está enfrentando. A gente vinha num processo de retomada da economia, ainda de maneira fraca, mas vinha. Então, a gente teve crescimento pequeno, mas teve crescimento nesses últimos anos. Havia uma retomada na criação de vagas formais de trabalho. A gente vinha numa trajetória de tentar uma trajetória melhor do controle da nossa relação dívida-PIB, com a aprovação da reforma da Previdência, um horizonte, digamos, positivo aí para a nossa trajetória fiscal. Isso se interrompe, né, agora, não só pelos gastos emergenciais que a gente está tendo, mas também pela dificuldade que a gente vai ver para frente para a retomada dessa discussão da agenda que vinha sendo discutida, e a crise política, que, enfim, não é uma novidade. Acho que esse governo todo que a gente teve tem sido um governo de bastante ruído desde o início, e essa crise agravada aí, digamos assim, pela saída do ministro Sérgio Moro do governo, e principalmente pela maneira como ele saiu, né? Ensejando aí a abertura desse inquérito, em que a gente viu a divulgação do vídeo, todos os depoimentos prestados, enfim, acho que a gente tem, de fato, a soma desses três fatores. E aí, inicialmente, a politização da pandemia, acho que é um problema, de fato, que nos atinge de várias frentes, tá? De várias maneiras. A primeira delas é que acho que, enfim, falta, de fato, uma voz única para que a população saiba a quem seguir. Quer dizer, você tem gestores e referências dando, não ordens, mas dando recomendações completamente diferentes. Acho que isso provoca, primeiro, uma falta de compreensão de qual dos modelos seguir. Depois provoca, acho que no empresariado, principalmente, uma ansiedade grande por não saber projetar, por não conseguir antever, não ter perspectiva de qual das linhas vai ser adotada. Quer dizer, a gente está prestes a sair desse sistema de isolamento, como que é o presidente ou não, ou a gente vai tardar aí, vai ser uma decisão de cada governador, de cada prefeito para tomar sua própria decisão. Acho que mais do que o cenário ruim em si, a falta de perspectiva e a falta de previsibilidade sobre como vão ser as coisas atrapalham bastante. E aí, essas duas visões tendo coexistido dentro do próprio governo, acho que provocou para a gente um problema gigantesco também, porque você tinha essa mesma discussão que existia entre prefeitos, governadores e o presidente, você tinha entre o próprio comando da equipe da saúde, né, com o presidente falando uma coisa e o ministro da saúde, o Mandetta, que ficou no cargo até um mês e pouco atrás, numa outra direção. Depois, com a chegada do Nelson Teich, um período
também de transição, mas que acabou não mostrando muito a que veio, passou menos de um mês no Ministério, também sem disposição de submeter a essa vontade do presidente. Agora uma nova fase em que aparentemente as coisas dentro do Ministério da Saúde estão mais alinhadas com a cabeça do comando do Executivo, mas também sem uma grande perspectiva assim, de um plano de ação que nos permita ver com clareza qual vai ser o planejamento para a saída. Isso acho que tem muito numa discussão política, de fato. Quer dizer, me parece que o Bolsonaro sabe dos efeitos danosos, quer dizer, que qualquer tipo de retração da economia tem para a imagem de um presidente, e tenta de alguma maneira se antecipar a isso, tentando colocar esse discurso da necessidade da saída e da retomada da economia. Acho que tem um ponto, quer dizer, você precisa conciliar de fato essa perspectiva. O governo, a equipe econômica de alguma maneira apresentou ali projetos que vão nessa direção de dar algum tipo de conforto, de algum tipo de gordura ali para as classes produtivas. Acho que ainda com bastante crítica, né? Vocês devem escutar isso bastante, da maneira como se acessa essas linhas de crédito, crédito empossado, a dificuldade de você conseguir participar dessa linha para conseguir manter sua folha de pagamento. Acho que essa talvez seja das principais críticas. Ainda em discussão, quer dizer, o Congresso tem discutido bastante isso. Acho que a semana que vem é uma semana importante nesse sentido, porque é a semana em que a perspectiva de que duas dessas medidas para a manutenção do emprego formal sejam discutidas. A primeira delas é aquela que estabelece possibilidade de flexibilização dos contratos, então suspensão de contrato, redução de jornada com redução de salário e pagamento por parte do governo, né, do seguro-desemprego. Então tem uma discussão ali sobre valor, sobre prazo em que isso vai acontecer. E uma segunda, que acho que talvez seja a mais relevante para o pessoal que está nos ouvindo, que é aquela linha de crédito, né, para empresas que faturam, hoje está até entre 360 e 10 milhões de reais por ano, 360 mil e 10 milhões, eles tendem a expandir isso para 50 milhões de reais, mas há uma reclamação gigantesca do empossamento desse crédito pelos bancos. Então há uma discussão sobre a possibilidade do Tesouro arcar com 100% do risco, não mais 85%, alguma tentativa no sentido de que você consiga também, o próprio fato de você ampliar de 10 para 50 milhões, talvez dê algum tipo de conforto, porque essas empresas entre 10 e 50 têm como oferecer garantias mais sólidas para os bancos, mas de fato é um problema grande que ainda não está muito equacionado e, enfim, pelas conversas que a gente tem lá, também não existe uma chave mágica que vá destravar isso. Talvez essa parte do Tesouro assumir 100% do risco seja a mais importante delas, mas isso ainda depende de negociação, de conversa, porque, de novo, é aquele problema. A gente está se endividando, a gente precisa se endividar nesse momento, mas quanto mais a gente se endividar agora, mais urgente vão ser as medidas à frente. Então, acho que tem essa questão também do Ministério da Economia, Secretaria de Fazenda e do Tesouro, tentar pesar um pouquinho o tamanho desses gastos que a gente pode ter agora para, enfim, para que a gente consiga pensar numa trajetória fiscal mais responsável, digamos assim, a partir do ano que vem. Boa, Paulo. Bom, você tratou, acho que no assunto que mais preocupa os empresários hoje, que é a dificuldade de acesso ao crédito. E essa, com certeza, seria uma questão aí durante a live. Esperamos, claro, Paulo, que essa questão seja resolvida com o máximo de prioridade, porque realmente estão em jogo aí a sobrevivência de muitas empresas. Uma pergunta aqui do Edson Vasconcelos, que é vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná. Ele questiona: existe previsão do Congresso sobre as eleições de 2020? Posterga, mas mantém dentro desse ano ainda, na tua opinião? O que existe, você tem uma discussão de fato, porque você tem partes práticas, digamos assim, que não conseguem ser resolvidas a tempo. Para o TSE, por exemplo, junho é o período em que você tem os testes das urnas eletrônicas. Enfim, daqui uma semana. Então, é um tipo de coisa do calendário que dificulta muito a execução prática da eleição mesmo em outubro. As pessoas ainda não têm clareza 100% de como é que vai estar o quadro sanitário em outubro, mas há uma preocupação com todo esse calendário que começa agora, que começaria em junho, para você fazer o preparativo das eleições. O que ganha mais força no Congresso é uma discussão que postergue a eleição em 2 meses, mas que não altere o tempo do mandato. Eu acho que essa é uma discussão conceitual, teórica, importante. A Constituição deu o mandato para os prefeitos e vereadores, nesse caso por 4 anos, e é um mandato referendado por voto popular. Seria muito difícil você alterar
esse período de mandato sem, enfim, ter sido ratificado pelo voto popular de novo. É uma discussão teórica, conceitual lá que o TSE não quer entrar e os congressistas mesmo, por essa questão conceitual, mas também por questão prática. Quer dizer, tem muito deputado que quer ser candidato à prefeitura, principalmente em capitais, tudo. Então, não combina muito bem com a ideia do Congresso e do TSE prorrogar os mandatos para fazer eleições coincidentes, fazer, enfim, de uma vez só, todas as eleições gerais. O que está ficando um pouco mais claro é uma tentativa de jogar, então, ou para a última semana de novembro ou para a primeira semana de dezembro, o primeiro turno das eleições. Essa tem sido a direção colocada por líderes de partido, pelos dirigentes da Câmara e do Senado. Essa semana agora que começa, eles tendem a formar uma comissão para discutir isso junto com a Justiça Eleitoral, justamente para pesar essas questões práticas aí que a gente tem da organização. Mas me parece que a tendência vai ser essa. A tendência é que você jogue um pouquinho para frente, 2 meses para frente, para dar tempo de preparar esse calendário, para dar tempo de fazer todos os preparativos práticos da eleição, mas sem prorrogar, sem alterar a duração do mandato que foi conferida pelo voto em 2016. O que é importante, acho, para a discussão da nossa agenda, quando a gente fala dessa alteração das eleições municipais, é que isso abre um calendário, abre uma janela um pouquinho maior para a gente retomar a discussão sobre a agenda estruturante, digamos assim, no segundo semestre desse ano. Porque o que se desenhava com as eleições de outubro, no ano normal, sem pandemia, é que o Congresso trabalharia até julho, até o meio de julho, no primeiro semestre, e na volta do recesso parlamentar, no início de agosto, você já tem um agosto, um mês de saída, um mês de final ali de discussão, porque setembro e outubro, tradicionalmente, são meses em que os deputados passam nas suas bases, nos seus estados, fazendo campanha pelos prefeitos, visitando os locais, que são esses prefeitos que vão ajudar as campanhas dos deputados 2 anos à frente. Então, você tem uma troca ali de participação nas campanhas que força, de alguma maneira, que os deputados passem esse tempo fora de Brasília. Então, você tem esse mês, fim de agosto, setembro e começo de outubro, todo ele bloqueado por conta disso. Você jogando isso para dezembro, como que é agora, você, enfim, ganha de alguma maneira 2 meses para fazer uma discussão de agenda. Essa agenda emergencial que a gente está discutindo ainda tem uma série de problemas que a gente estava comentando, mas de alguma maneira ela vai se esgotar em breve, a discussão, a votação. Acho que a gente vai discutir aquele ponto que eu falei inicialmente, da transição dessa agenda para a agenda nova. Acho que ainda tem uma série de pontos ali que vão acontecer. Mas você tem, enfim, a agenda em si, a discussão vai se exaurir de alguma maneira. E você vai precisar, o Congresso vai querer colocar alguma coisa no lugar para discutir. Se a gente tivesse eleição muito perto, a gente teria, enfim, logo o esvaziamento do Congresso já para falar das eleições municipais. Com as eleições de novembro e dezembro, a gente vai ganhar, me parece, esses meses de setembro, outubro e novembro, inclusive, para fazer uma discussão. Acho que isso favorece, então, a retomada da agenda. De novo, não vai ser simples, não vai ser fácil, mas pelo menos ganha uma janela temporal aí importante para a gente voltar a discutir aquela agenda original, aquela agenda estruturante que a gente discutia no início do ano. Ok. Quanto à governabilidade, a aproximação de Bolsonaro dos partidos do Centrão pode ser um alento e que as disputas que se tem visto tendem a diminuir? É uma boa pergunta também, assim, porque, vamos lá, de alguma maneira, essa conversa tende a ser positiva pela abertura do diálogo. A gente sempre, enfim, desde o início do mandato, a gente sempre advogou no sentido de que se houvesse uma boa conversa entre o executivo e o legislativo. Pelo histórico recente do país, quer dizer, é muito difícil, né, você conseguir ver a relação entre executivo e legislativo como algo positivo, digamos assim, por tudo que aconteceu. E acho que tem muita razão nessa visão. Mas se a gente for pensar originalmente, quer dizer, a relação entre executivo e legislativo precisa existir, quer dizer, não é toda a relação entre o poder executivo e o Congresso que é nociva, que é danosa e que é ilegal, que é marginal nesse sentido. Então tem a haver e precisa haver uma boa conversa. A gente sempre defendeu aqui na XP que quanto mais houvesse essa conversa, melhor seria para o futuro das discussões e da agenda que a gente precisa. Agora, quer dizer, o que acho que assim, inicialmente, então, acho que o diálogo é positivo. O que me parece que tem alguns problemas e tem ruídos que são importantes para a gente olhar. Essa conversa não foi inicialmente formada em torno de uma agenda comum, tá? E acho que talvez esse seja o principal problema. Não foi que o governo apresentou a esses deputados, a esses partidos de centro, uma ideia
um projeto para a saída da crise, um projeto para a retomada para o meio do ano, para o ano que vem, um projeto até 2022. E em nome desse projeto é que essa aliança está se fazendo. Talvez seja esse o principal problema. O governo percebeu que existia, principalmente dentro da Câmara, na figura do Rodrigo Maia, quer dizer, alguém que conseguia institucionalmente discutir com o governo, de igual para igual, talvez, vamos dizer dessa maneira, mas que conseguia ter um peso institucional forte o suficiente para tocar uma agenda meio que independente dentro da Câmara. Tanto quer dizer, que o Rodrigo Maia nunca foi disposto e sempre deixou isso claro, que não topava discutir essa agenda de costumes, essa agenda comportamental que o governo tanto queria. Ele discutia a agenda do Paulo Guedes, era essa agenda que ele tocava em frente. Então, parece que o governo, incomodado um pouco com isso, tentou olhar para esses partidos de centro que davam sustentação a esse comportamento e rachar esses partidos para trazer parte desses partidos para uma agenda própria. Do próprio governo. Nesse sentido, que acho que me parece ter sido esse início de conversa do presidente com esses partidos de centro. Você juntou, de alguma maneira, a fome com a vontade de comer, porque esses partidos, quer dizer, a oposição, sim, consegue sobreviver até 2022 de discurso contra o governo e de discurso de oposição. Esses partidos de centro, não, né? Esses partidos de centro, acho que eles têm muito mais disposição de fazer parte do governo, de ter acesso ao orçamento, de ter acesso a posições dentro do governo. É um pouco disso que eles precisam para sobreviver. Então, juntou essa vontade com essa vontade do governo de conseguir penetrar ali, ter condição de tocar uma agenda um pouco mais dele, e foi isso que formou aí essa cisão desses partidos de centro e essa aproximação. Então, resumindo, para tentar endereçar a resposta à pergunta, acho que deixa antever algum tipo de diálogo um pouco mais fácil, sim, mas as bases em que essa conversa se formou não foram bases, digamos assim, muito sólidas, e essa relação, no histórico todo, é uma relação instável. Tá? A gente lembra, esses mesmos partidos que agora estão conversando com o Bolsonaro, foram os partidos que sustentaram a Dilma, que sustentaram o Temer, que sustentaram o Lula, que sustentaram o Fernando Henrique, e assim para trás. Então, são partidos voláteis nesse sentido, e que não é a partir disso que você imagina que vai ser uma relação estável daqui para frente. Acho que ela dá uma gordura agora, dá uma possibilidade de conversa agora. Não tivesse havendo essas conversas, talvez essa crise política que a gente está vivendo tivesse sendo reverberada dentro do Congresso, algo que os partidos não estão dispostos a fazer agora. Acho que tem o fato de ter sido o Moro o deflagrador da crise, e o Moro não é alguém bem quisto pelo Congresso, então dificilmente o Congresso iria aplaudir as acusações que o Moro fez. Acho que esse ponto é importante também, mas o fato de estar havendo conversas com o governo faz com que também você não tenha uma reverberação maior dessa crise toda dentro do Congresso. Desde o início dessas acusações da saída do Moro, esses partidos de centro foram os primeiros a dizer que as coisas ainda eram incipientes, que não se trata de discutir impeachment nesse momento, mesmo CPIs com alguma dificuldade de avançar. Então, nesse sentido, acho que para a pergunta a gente pode dizer que sim, ok, acho que as conversas estão funcionando para algo, mas para longo prazo, quando você for pensar naquela retomada da agenda em que a gente fala tanto, talvez ainda não seja suficiente para a gente ter conforto e tranquilidade. Acho que a gente pode esperar mais volatilidade, oscilação e irregularidade nessa relação daqui para frente, sim. Não é que está tudo pacificado e está tudo bem, não. Ok. Eu queria agradecer a participação do Carlos Manfroy, presidente da Cacispar, e também da Maria Inês, que é presidente da Cacicopar, duas grandes coordenadorias e colegas aí de presidência de entidades. Paulo, aqui, só para informar que a gente já passou da metade da nossa live, nós temos algo em torno de 20 minutos para encerrar. E uma das grandes questões aqui, especialistas, entidades e líderes empresariais defendem união em torno das reformas que ainda não foram feitas. Na sua opinião, há clima ou pode existir clima ainda neste ano para que elas ocorram? Essa acho que é a pergunta de $1 bilhão. É saber como é que a gente vai conseguir sair desse momento para construir um clima de novo nessa direção. Vamos lá, acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter para que essa agenda seja retomada é uma decisão dentro do próprio governo. Tá? Acho que são vários exemplos aí que a gente viu nesse passado recente
que mostram um pouco de como tem sido, não difícil, mas de como tem sido custoso e trabalhoso para o Paulo Guedes reforçar dentro do próprio governo a necessidade da retomada dessa agenda. O primeiro capítulo da reunião de ontem, que foi divulgada ontem, do dia 22 de abril, ele é muito pedagógico nesse sentido, porque, enfim, era uma reunião em que o Braga Neto ia mostrar lá o Pro Brasil, aquele programa de retomada de investimentos, de infraestrutura. O Braga Neto faz a exposição, e o que é interessante, que acho que vale a pena a gente ter nota, ele em vários momentos diz que ele não está falando aquilo por conta própria, que ele está reunindo ideias, sugestões e vontades de vários dos ministros que estão lá presentes. Então, acho que isso é importante para ver que não é uma questão de uma disputa isolada, Casa Civil com o Ministério da Economia. A Casa Civil, como o Braga Neto faz questão de dizer lá, e como a fala dos outros ministros na sequência mostra também, é uma fala que tem respaldo dentro do governo. E aí, enfim, acho que esse vai ser o primeiro ponto, quer dizer, a força do Paulo Guedes para dentro do governo tornar de novo a agenda dele prioritária. Um ponto que é importante, que acho que o mercado olhou bastante para isso ontem, o Bolsonaro, quando ele passa a palavra ao Paulo Guedes, depois do Braga Neto, ele diz que o Paulo Guedes é a figura mais importante que precisa ser ouvida nesse contexto. Então, acho que isso, de alguma maneira, sinaliza, quer dizer, que, pelo menos na cabeça do Bolsonaro, existe a necessidade de que Paulo Guedes opine e, enfim, evidentemente, como ministro da Economia, seja responsável por esse encaminhamento, mas fica claro ali que não, assim, que essa briga não é uma briga só para fora, né? E aquela foto, Paulo Guedes, Braga Neto, depois que eles fizeram, depois da apresentação do Pro Brasil, depois dessa reunião mesmo, enfim, foi bonita a foto, foi legal, mas ela esconde, deixa transparecer, ela esconde, na verdade, toda essa briga que você tem por baixo. Então, acho que esse vai ser o primeiro desafio, digamos assim, de reconsolidar a agenda do Paulo Guedes dentro do próprio governo. Esse é o primeiro ponto para que a gente consiga ter esse horizonte de retomada da discussão dessa agenda. Um segundo ponto vai ser aquele ponto que eu mencionei de passagem em alguma das minhas respostas. Você vai precisar convencer o Congresso também a retomar essa discussão que você tinha antes. Em 2019, o que aconteceu? Você tinha essa agenda apresentada, corretamente o governo estabeleceu a reforma da Previdência como primeira agenda e conseguiu construir uma narrativa de que ou o Congresso apoiava essa reforma, e o Congresso fez até mais, né, decidiu chamar para si a responsabilidade dessa reforma, ou ele estaria indo contra um projeto responsável e positivo para o país. Então, essa narrativa foi positiva, né? Essa narrativa deu resultado. Em 2020, a gente entrava numa discussão que era esse apetite reformista, digamos assim, vai até onde vai, né? Você vai ter mais fôlego para tratar dessas 4 reformas que a gente discutia, administrativa, tributária, a PEC emergencial, as outras 2 PECs lá do Pacto Federativo, dos fundos públicos, esse apetite sobreviveria ou não? Nesse meio tempo, quer dizer, o governo inverte a chave e o Congresso começa a ver que ele pode dar uma resposta positiva indo pelo outro caminho. Ele deixou de precisar economizar, precisou de deixar guardar dinheiro para poder gastar e esse gasto virou uma resposta positiva à crise. Então, o Congresso está nesse ambiente e nesse clima, digamos assim, de ver onde é que vai alocar recurso. Um recurso que a gente não tem, é verdade, mas que se encontrou aí nesse momento de crise. Voltar para essa chave anterior vai ser complicado. Dizer, pô, então acabou essa história agora de você gastar, acabou esse momento em que o que era bom era distribuir os recursos, para voltar um momento em que o que é bom é falar de reforma de novo e economizar de novo. Vai dar trabalho. Acho que os 2 principais vetores que a gente tem nisso, que concorrem positivamente, a disposição do Paulo Guedes de continuar tocando essa agenda dentro do governo, e acho que, de alguma maneira, ele continua tendo respaldo lá para isso, e a força do Rodrigo Maia, tá? Que me parece, de novo, ser bastante importante nesse sentido. Ele tem o mandato dele até fevereiro de 21, com aquele ponto que você perguntou sobre as eleições, a gente ganha um pouquinho mais de janela, então acho que a gente vai ter um momento de tentativa de retomada dessa agenda. É um pouco mais difícil, por conta desse ambiente que eu falei, é mais difícil também porque agora, com uma relação dívida-PIB de perto de 90%, 95%, que a gente está caminhando agora, você precisa de reformas maiores e mais ambiciosas e, portanto, mais difíceis. 2 exemplos que acho que vale mencionar: a reforma administrativa, por exemplo, era algo que estava sendo visto só para os novos funcionários públicos. Não se falava em mexer em direito dos funcionários públicos já
no cargo. Isso quando a gente estava caminhando para uma trajetória da PIB de perto de 70%. Agora, 95%, como é que vai ser isso? Quer dizer, você possivelmente vai precisar incluir dentro dessa reforma os servidores públicos atuais, porque o esforço fiscal que você vai precisar fazer para frente vai ser maior. Reforma tributária também, o que se discutia era uma simplificação dos impostos de consumo. Agora, talvez, você precise entrar em alguma coisa que fale de discussão sobre taxação de renda. O Paulo Guedes volta a falar na necessidade de um imposto semelhante à CPMF para que você consiga desonerar a folha. Então, acho que você vai transformar essas reformas em reformas maiores, elas precisarão ser mais ambiciosas num ambiente que é um pouco mais difícil do que era no início de 2019. Então, existe uma janela para a gente voltar a discutir isso, mas com dificuldades maiores do que as que a gente tinha até então. Ok. Que projeções, diante de tudo que você tem visto, a XP Investimentos faz para o Brasil, no curto e médio prazo? E que proporções essa crise pode efetivamente tomar? Vamos lá. Na parte econômica, tá? O nosso time de economia, ele tinha até o início do ano uma projeção de crescimento do PIB de perto de 2%. Era o que a gente tinha estimado aí para 2020. Mesmo antes da crise, a gente já via algumas casas revisando essas projeções de 2 para perto de 1, alguma coisa em torno disso. A gente já tinha sinais suficientemente contraditórios aí, mesmo antes da crise do corona, para imaginar que esse crescimento não seria na casa dos 2. Num primeiro momento de crise, a XP revê o cenário dela para uma recessão de perto de 2%, e agora, recentemente, na semana passada, se não me falha a memória, houve uma nova revisão de cenário para uma queda de 6% em 2020 da atividade. Então, quer dizer, pegando pela pergunta, é uma recessão grande, enfim, ainda há muita dúvida sobre como é que vai ser a retomada, enfim, se ela acontece de maneira rápida ou não, ou se a gente prolonga isso e tem problemas, inclusive, no ano que vem. Há muita discussão sobre isso. Sobre a crise em si, a turma de alocação aqui fez um modelo bastante interessante, que tem sido bastante elogiado, para imaginar o pico da doença e quando é que a gente vai começar a voltar a falar em algum tipo de retomada. O que eles encontraram nesse modelo é que agora o fim de maio tende a ser o pico do número de casos que a gente vai ter, e a partir daí, início de junho, a gente vai conseguir antever um pouquinho como é que vai ser a porta de saída. De novo, da parte política não está muito claro como isso acontece, porque cada governo, cada prefeitura tem tomado sua decisão. São Paulo, por exemplo, está falando em começar a discutir alguma coisa, não a data para a saída, mas começar a discussão no início de junho sobre como é que vai ser a possibilidade, depois desse feriadão aqui de 6 dias que foi feito em São Paulo, né? A prefeitura antecipou 2 feriados e o governo estadual antecipou um feriado para segunda-feira, então formou um bloco aí de 6 dias de feriado, mas para a partir daí você ter algum tipo de perspectiva de discutir como é que vai ser a saída. Mas para o ano de 2020, os números são esses, pelo menos por agora. Já tem casa com um número maior até de recessão, mas nossos números são esses, menos 6% na atividade esse ano. Outra pergunta também relacionada à crise. Estima-se que o déficit brasileiro em 2020 ultrapasse a casa dos 620 bilhões. O que isso, na prática, pode acarretar ao país, aos negócios e aos investimentos? Tá. Para os investimentos, eu vou pedir para o Ronan falar um pouquinho também, mas acho que o déficit de 620 por agora, quer dizer, acho que ele reforça um pouco nesse sentido do que eu dizia, a necessidade da agenda que a gente vai ter à frente, né? Porque, quer dizer, isso complica um pouco a nossa trajetória do fiscal para frente. A gente vai ter, de alguma maneira, de compensar esse gasto extraordinário que a gente vai ter agora, com reformas mais fortes, com reformas mais robustas, para que a gente consiga recontrolar a dívida. E, acho que o que investidores e investidores estrangeiros, principalmente, estão olhando é justamente a nossa capacidade de lidar com esse desafio fiscal daqui para frente. Então, de alguma maneira, quer dizer, se a gente não acenar positivamente com a possibilidade e com a capacidade de realizar novas reformas e de recontrolar essa trajetória para colocar na trajetória que a gente vinha tendo até o início do ano, acho que isso tem um peso significativo, sim, em como, enfim, os investidores olham o país.
Completando, Paulo, na parte de investimentos, assim, virou prática no século XXI dos bancos centrais a nível mundial e não diferente no Brasil, de colocar dinheiro na economia para controlar a crise e jogar a conta para frente, né? Então essa conta está sendo jogada para frente e como você já antecipou, vai ser tratada lá na frente só tem duas maneiras, né, de pagar essa conta lá na frente: aumento de impostos ou corte de gastos. Ninguém gosta de aumento de impostos, então, e já temos uma carga tributária alta. Então, como o Paulo já antecipou, vai se bater muito na agenda de corte de gastos. E a questão do déficit, ela é comum, né? No Brasil, países emergentes, próximo do PIB, é alto, mas se a gente olhar Estados Unidos, é o dobro do PIB, Japão é quase o triplo do PIB. Então, essa prática de dívidas altas é comum. Uma hora, essa conta vai chegar, numa crise econômica, talvez. Mas a gente não sabe quando que isso vai chegar, se vai ser daqui 3 anos, daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. No Japão, já fazem aí 20 anos que se trabalha com uma dívida pública muito superior ao PIB. Então, diante de um cenário onde a gente não sabe, eu acho que é muito arriscado para o investidor ficar guardando com o dinheiro dele no CDI um dia quando essa crise vai chegar, essa crise da dívida pública. Porque a gente não sabe se ela vai chegar, talvez não chegue em 20 anos. Então, e também a gente está num cenário onde no Brasil está alinhado com os outros países do mundo, onde a taxa de juros de curto prazo, que é o nosso Selic e o CDI, estão muito baixos, né? Porque hoje, diferente de outras épocas no Brasil e no mundo, não tem inflação de preços do consumidor, né? O IPCA. Então, os bancos centrais estão trabalhando com juros baixos, o que ajuda a prolongar a dívida, né? Porque com juros baixos a dívida fica mais barata, então dá para você manter, nos Estados Unidos se mantém dívida e em outros países se mantém dívida até com taxa de juros negativa. Então, a tendência é que a nossa taxa básica de juros no Brasil seja igual no mundo, muito baixa ao longo dos anos. E esse monte de dinheiro sendo jogado na economia, ele vai para onde? Se ele não está indo para os preços do consumidor, ele vai para os ativos. Então, no médio, longo prazo, a expectativa é que esse dinheiro vá para os ativos e cause valorização. Então, assim, eu nunca vi um investidor diversificado quebrar, né? Nunca vi uma pessoa diversificada quebrar. Então, a diversificação sempre é a melhor alternativa. O momento, ele traz toda incerteza traz muitas oportunidades. Então, a gente tem aí taxa de juros de longo prazo no Tesouro dando inflação mais 4%, enquanto a Selic está indo para menos de 3%, dando 7%, 8% fixo. Também, para quem gosta, tem a parte de bolsa, que hoje a gente tem preços que é da época ainda do governo Dilma, voltaram os preços para a época do governo Dilma, gerando oportunidades. Mas a XP tem batido muito na tecla também da diversificação internacional. Antigamente a gente tinha juros mais altos, não compensava muito para o brasileiro fazer diversificação internacional. Mas agora, com o custo de oportunidade baixo, faz muito sentido, né, a gente ter uma diversificação internacional. Então é recomendável, de forma geral, essa diversificação internacional. Você pode aplicar direto nos Estados Unidos via XP dos Estados Unidos ou pode aplicar via XP do Brasil em fundos internacionais, em dólar ou em reais. Né? Então dá para você aplicar em fundos internacionais, para quem acha que o dólar já subiu muito, atrelado a reais. Mas eu acho que a resposta básica, como sempre, é diversificação e não tentar pegar a faca caindo. Né? A XP tem sido bem cautelosa nisso. Tem muita incerteza ainda. Então, não pegar a faca caindo, ir aproveitando as oportunidades, mas ir com cautela, né? Porque a gente pode ter surpresas ainda nos próximos meses. Obrigado, Ronan. Paulo, bom, a gente tem pouco menos de 5 minutos e várias questões aqui. Duas questões relacionadas à reunião do dia 22 de abril. Na sua opinião, da Cláudia aqui, só para registrar, da Cláudia e do Adaelcio José. Na sua opinião, qual o resultado político para o governo, a divulgação da reunião liberada pelo STF? Acho que a gente tem 3 frentes de resultados importantes, de consequências importantes. A primeira delas é que acho que, de fato, para o público apoiador do governo, a reunião reforça um pouco desse sentimento. Tá? Acho que reforça aquela ideia de que o Bolsonaro é autêntico, de que o Bolsonaro faz em público é a mesma coisa que ele faz
em privado. Acho que fica muito a imagem dele pedindo ajuda e pedindo o empenho dos ministros para trabalhar na mesma direção que ele, para defender o governo. Ele fala de todas as bandeiras que são caras ao eleitorado que o elegeu. Então ele fala de questão armamentícia, ele fala de questão, enfim, de valores, de costumes e valores sociais, quando ele conversa com a ministra Damares. Então acho que tem essa primeira frente aí que é reforçar nos apoiadores do Bolsonaro o sentimento de que ele está falando na mesma direção e na mesma linha do que ele, enfim, do que ele pregou, do que ele prega em público, é a mesma coisa que ele faz num ambiente fechado. Acho que reforça essa ideia de autenticidade. Você tem uma segunda frente, que acho que é a frente da investigação, que de alguma maneira, o que está colocado lá reforça um pouco do que foi dito pelo Moro, tanto na entrevista quanto no depoimento. Enfim, você ainda tem as discussões sobre se o que ele dizia lá dizia respeito à segurança no Rio de Janeiro, falando da segurança pessoal dos filhos e da família toda, ou se ele falava lá de fato sobre a superintendência da Polícia Federal, mas o fato é que tudo aquilo que o Moro disse na entrevista e disse no depoimento, de alguma maneira está contido ali. Então, acho que pensando no processo em si, no inquérito que está sendo conduzido, é um elemento que corrobora de alguma maneira o que o Moro disse. Por mais que não tenha sido uma coisa, aquela bala de prata, assim, as pessoas quando falam de inquéritos e investigação, elas sempre imaginam aquela cena de filme, né, em que o vilão dá uma risada e confessa todo o plano maligno dele. Os inquéritos da vida real não são assim, né? São fragmentos e são interpretações e são pedaços de prova aqui, pedaços de prova ali, que formam a convicção de quem está investigando e de quem vai julgar. Então, nesse sentido, acho que as falas ali corroboram, quer dizer, você não tem nada que o Moro tenha dito que seja flagrantemente mentira, que não existiu ali. Então, acho que é um elemento importante para a condução do inquérito daqui para frente. E uma terceira dimensão, que acho que é importante também, você tem digamos, você tem ataques institucionais ali dentro que são bastante relevantes também. Quer dizer, a maneira como os ministros se comportam em relação ao Supremo, em relação ao Congresso, em relação a eles próprios, dentro do próprio governo, acho que isso são também pontos que não podem ser desconsiderados. Acho que a gente não vai ter assim, uma retomada, uma escalada gigantesca, mas acho que são pontos que entram, são ingredientes importantes aí dentro dessa questão institucional que não podem ser descartados também. Então essas três frentes reforçam para o apoiador do Bolsonaro a figura dele, você tem dentro da investigação algo que corrobora o que o Moro disse, não desmente o Moro, e essa parte institucional que acho que tem de ser observada também, da relação com o Supremo, com governadores, com prefeitos, que é bastante importante e reveladora da maneira como o governo funciona. Ok. Paulo, bom, o nosso tempo se esgotou, é uma pena, a gente teria aqui várias outras questões para aproveitar aí a tua experiência, agradecer mais uma vez a tua colaboração, tanto a tua quanto a do Ronan, que está aqui nos acompanhando. Eu queria fazer um agradecimento especial a todos os diretores da Cassiopar que participaram da nossa live, o Agenor, o Marcos Destefene, a Rosa, o Khaled, o Gerson, o Valcir, o Walter, o Paulo, o Rivelino, o Reni, o Clédio e o Lucas. Também agradecer a todos os presidentes de associações comerciais, diretores executivos, associados. Agradecer aqui também a toda a nossa equipe da Cassiopar, especialmente a Rosane, a Elizabeth, o Felipe, também ao Giano, nosso assessor de imprensa. Também dizer que nós vamos gravar esta live e postar no YouTube, no canal da Cassiopar, para aqueles que, porventura, quiserem assistir novamente ou aqueles que não tiveram condições de assistir ao vivo. Eu queria mais uma vez agradecer, Paulo e Renan, e também, por último, antes de passar a palavra para os encerramentos, aí nós temos ainda mais um minutinho, dizer a todos que no próximo mês, no dia 27/6, a gente falará sobre agronegócio relacionado à economia com os nossos diretores Gilson, que é superintendente da Cotriguaçu, Gilson Anizelli, e também o Elias Edek, que é presidente executivo da Frimeza, ambos diretores da nossa Cassiopar. Paulo, por favor. Só queria agradecer a vocês da Cassiopar, ao Ronan e todo o pessoal da Center pelo convite. É isso, quando a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho do que a gente observa, conversa,
e ver em Brasília e compartilhar um pouco disso é sempre uma satisfação. Então, obrigado mesmo pelo espaço. A gente fica à disposição aí para conversas futuras também. Obrigado, Paulo. Bom, como você está longe, nós vamos entregar um livro aqui comemorativo aos 60 anos. 40 anos da Cassiopeia.